muito bem-vindo a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78.578 NET. E a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Tricetados, para cortes, @Tricetados nas redes sociais. O meu convidado de hoje é o proprietário da Bodega do Pão, senhor Mauro Moraes. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Trícia. Estamos aqui para apresentar um pouco a Bodega do Pão, uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado amazonense, uma empresa genuinamente amazonense. Eu quero parabenizá-lo por uma empresa que gera empregos aqui, né? Gera tributos aqui, né? Alimenta as famílias amazonenses, né? É assim, é um motivo de muita alegria a gente saber que está consumindo um produto que paga tributos, que gera empregos, né? Que dá empregos para nossa gente, né? Entre você comprar um produto, um pão que vem de algum lugar do Brasil, que já viajou, que está cheio de conservante, que já passou por vários, e você comprar. Olha que maravilha! Olha que maravilha os pães frescos, né? Aqui da Bodega do Pão. Eu sou cliente assídua. Compro a Bodega do Pão nos supermercados da Avenida das Torres, não preciso dizer o nome, né? que saio ali por trás da minha portaria. Sou cliente assídua da Bodega do Pão e posso garantir a vocês que não tem aquele sabor de conservante, aquele sabor de álcool. Por que os pães que vêm de fora estão com um gosto de álcool? Parece que a gente está tomando uma catuaba em vez de comer um pedaço de pão. Vamos lá. Vamos falar primeiro da Bodega do Pão. Nós utilizamos o processo de biga, que é um pré-fermento muito utilizado na panificação europeia. Com isso, nós reduzimos os conservantes no produto, no pão. Esse pré-fermento ele faz com que a gente diminua a quantidade de fermento e a quantidade do propianato que vai dar, que é o antimofo. Tá? O propianato é essa coisa que tem esse sabor forte. Existe dois inibidores do mofo, que é o propianato para uso na massa e a borrifação, que é o uso externo na área externa do pão. Então, o grande problema dos pães que têm uma vida muito longa está nessa borrifação, que tem um processo químico acentuado. Porque tem alguns pães de procedência que tem um cheiro de álcool muito forte, um gosto de álcool muito forte, e outros que tem um cheiro de água sanitária. Ele ri, mas não é verdade? Ano passado, os pães de uma determinada marca foram atestados no bafômetro que deu excesso de álcool, né? Olha aí. Eu nem preciso de bafômetro para saber disso. E outra coisa, os pães estavam doces. O açúcar é um componente do pão também, né? Sim, sim. Mas só que, gente, o que acontece que o povo erra a medida? Me conta. Está tudo relacionado à conservação, né? Então, quanto maior o conservante, maior a validade do produto, desconfie do processo. E não só em nossa causa, mas consuma o produto local, que com certeza é um produto mais saudável. Seu Mauro, eu lhe pergunto, por que as grandes redes de supermercado ainda insistem em vender, né, esse produto que, por atravessar o país, tem que ter um número muito elevado de conservantes, né? O público prefere comprar aquela marca, é mais barato para a rede de supermercado. O que acontece para a gente encontrar em farmácias, em postos de gasolina, em qualquer lugar, aquele bendito pão que tão mal deve fazer a saúde? Porque pelo cheiro a gente já desconfia que não é coisa boa. Pelo gosto piora, né? Só piora.
A minha percepção está relacionada à marca ser forte, as duas marcas serem muito fortes, e também a questão da praticidade para o supermercado. Ou seja, eu vou comprar, vou colocar o pão ali, não vou me preocupar porque a validade é longa. Agora, nós sentimos que os clientes já estão mudando a forma do consumo. Não, e eu vejo que a reposição nesse mercado que eu lhe falei, é por sua conta ou é por conta deles? Por nossa conta. Por conta de vocês, né? Eu vejo que a reposição, o pão está sempre fresco, né? E os clientes parece que já sabem a hora que chega e estão sempre lá esperando, né? Em média, nós fazemos de 2 a 3 reposições semanais, enquanto os outros demoram um mês. Então, eu acho que o cliente pode avaliar a qualidade, a saudabilidade, por aí. Gente, vamos ter uma conversinha aqui, nós dois. Presta atenção. A indústria da panificação no estado do Amazonas é das mais antigas. Né? Das mais antigas empresas constituídas, né, na nossa junta comercial, você pode encontrar várias panificadoras que estão aqui há décadas, né, seu Mauro? Então, há uma tradição muito grande, né, local, de se fabricar o pão. Você que está aí em casa, você não tem necessidade de comer lixo. Desculpa, mas você não tem necessidade de comer conservante, como é que é o nome do troço que o senhor falou aí? Que cheira água sanitária, outro que tem gosto de álcool. É o propianato. Propianato, você não tem necessidade de comer essas coisas. Você não tem necessidade de comer um pão cheio de açúcar com gosto de álcool. Se você pode consumir pães, gente, a gente é tão rico. Todo mundo tem padaria em cada esquina no Brasil. Só quem vai para fora do Brasil sente a falta disso, né? Pão fresco o tempo todo, pão feito no dia, fermentação artesanal, né? Pão de forma, se a Priscila puder abrir aqui para a gente, vamos mostrar a diferença da textura de um pão feito artesanalmente, né? Receita passada tradicionalmente em família, na empresa. A gente consegue observar do que aquele pão que é cheio de buraco, né, seu Mauro? Me conta o que acontece, por que o pão com muito conservante, eu não sei, ele fica com aquela massa esburacada? Olha, ele não tem uma consistência... O processo dos pães com alto poder de industrialização faz que seja um processo contínuo, algo em torno aí de, dependendo de... A gente tem notícias de fábrica que fazem 20 mil pães por hora. Nossa. Então, é um processo contínuo em que a qualidade é um item, não é o mais importante, e sim a quantidade. Na verdade, como que a linha de produção funciona? Será que está todo mundo atento à qualidade de cada um daqueles pães que está sendo feito? Né? Porque uma linha de produção com muita gente, às vezes não consegue ter o mesmo olho de um local que tem um padeiro, uma pessoa especializada. Gente, eu virei para mim, porque antes de eu mostrar para vocês, eu preciso ficar de olho aqui no que rola. Gente, olha só esse presente maravilhoso que eu ganhei do seu Mauro. Seu Mauro, o senhor é simplesmente incrível. Esse pão de leite, o que é isso, gente? Às vezes eu vou fazer compra de supermercado, quando eu chego em casa o pão já foi, sabe? No trânsito, ele não precisa de nada, né? É impressionante. Você não precisa colocar nada nele. O pão é um pão que pode ser consumido sem nada. Sem nada, absolutamente sem nada. As crianças amam esse de chocolate, que também não precisa colocar absolutamente nada. Mas o que eu queria mostrar para vocês, é a consistência do pão de forma artesanal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Vocês estão vendo que ele é um pão liso, a massa uniforme? Aqui eu acho que vocês veem melhor
completamente diferente daquele que a gente vê um monte de buraco e dobra. O senhor sabe o que eu estou falando, né? Sei, sim. E outro detalhe, né? O nosso pão tem 500 gramas. E esses pães que vêm de fora, eles são abaixo de 400 gramas. Ah, é? Por quê? É opção, né? É peso, né? Porque peso, tudo em transporte valor, é peso, né? Aí no valor, eles colocam um valor um pouco acima e com peso menor, ou seja, o ganho deles ainda é maior. Você vê que quando você segura isso aqui, você não está segurando isopor, não. Você está segurando um pão de respeito. Isso aqui é equivalente a um saco cheio de pão, né? Aquele saco de papel que a gente traz cheio de pães para casa, né? Que a gente tenha a bênção de ter padarias espalhadas pela cidade, que é uma coisa que fora do Brasil todo mundo sente uma falta incrível, né, seu Mauro? Sim. O processo do pão congelado é muito forte, principalmente na Europa, né, que reduziu muito as boulangeries francesas, na Alemanha também houve uma redução muito grande por conta desses processos de congelamento, por falta de mão de obra e outros fatores. Porque tanto a Europa quanto os Estados Unidos, eles estão vivendo uma crise muito grande de mão de obra para esses serviços, né, para atendimento a cliente, Sim. né? As pessoas acostumaram a trabalhar remotamente, né? E os serviços estão com um problema muito sério. Se você, nos Estados Unidos, na Europa, for comprar alguma coisa em algum setor de serviço, na própria nota fiscal vem ali, estamos contratando, vem o valor por hora, vem o contato, porque há uma carência muito grande de mão de obra. E aí, essa carência de mão de obra só se agrava quando as fronteiras se fecham para os imigrantes, né? Que é quem prestava o serviço, né? Esse serviço de qualidade e tudo mais. Então, você vê, por exemplo, funcionamento, que aqui a gente tem funcionamento da maior parte dos serviços de segunda a segunda, é praticamente impossível nos outros lugares você encontrar, né? Porque você tem que reduzir jornada, você tem que reduzir o número de funcionários, é uma série de coisas que faz com que os serviços fiquem mais complicados. Por exemplo, final de semana, você não tem farmácias em alguns países do mundo, né? A gente vai pedir um intervalinho comercial e vamos voltar falando mais da Bodega do Pão. A gente volta já. Voltando aqui com o seu Mauro, falando da coisa que a gente mais ama na vida, que é o pão nosso de cada dia, né? Me conta, seu Mauro, você me falou que tem 30 anos de tradição. Me conta como foi que o senhor começou. Vamos retomar lá a minha saída da faculdade, 94, 22 anos, e muitos sonhos a se realizarem, né? O meu irmão também estava num processo de mudança, querendo casar. Aí nós juntamos as economias da família e iniciamos um negócio onde nós estamos até hoje. Literalmente juntaram as sacas de trigo, né? Isso. Foi um processo muito complicado, que a gente veio da indústria, né? Eu trabalhava no distrito industrial. E muito novo também, sem ter um histórico familiar. Não tinha? Não tinha. Gente, olha que guerreiro. Foi um ponto de partida. Que guerreiro, porque na família do meu marido, pão é coisa séria. Eles ainda têm sucessores lá em Portugal, numa padaria chamada Papol, e o meu cunhado ainda continua com a padaria aqui, que já foi do pai do meu marido, do avô do meu marido e do bisavô do meu marido. É um histórico, né? É uma história. Começaram na frente, onde hoje é a Bemol, na frente do Hotel Amazonas, Padaria Aurora, e depois foram mudando, né? Saindo do centro, né? E hoje fica ali na... Você sabe, né? Conheço o Alfredo. Ah, conhece o Alfredo!
Gente, olha, seu Mauro aí guardando o segredo. Sim, guardando os segredos. Já sabendo tudo da minha vida. Uma parte. Uma parte. O que você sabe da parte da minha vida? Só coisas boas. Sabe que eu tirava pão do forno quando eu era namorada? Quer dizer, eu não tirava, né? O Jorge Henrique tirava pra mim. Ó, comi um pão quentinho. Eu tufei rapidamente. Sabe aquele pão que vinha do forno, jogava a manteiguinha em cima e ela... Oh, é bom, é bom. É bom. É bom, é muito bom. Muito bom, né? Me diz uma coisa, vocês ali, ao lado da boca do forno, não engordam, não? Trícia, tem que ter cuidado. É muita tentação, né? Tem que ter tentação. É muita tentação. Sim, aí terminando a faculdade, o senhor e seu irmão resolveram sair do distrito. Nós resolvemos empreender. Não foi nada fácil, a gente não conhecia, né? Cometemos muitos erros no início. Ah, foi? Que faz parte, eu acho que, do aprendizado para nós chegarmos até aqui. Uhum. E 4 anos depois, comecei a namorar e casei. Minha esposa sofreu muito, junto com a esposa do meu irmão, pela nossa ausência. Casar com padeiro não é fácil, porque o padeiro ele tem que acordar 4 horas da manhã para colocar o pão para fermentar, não é isso? O pão ele fermenta durante a noite para assar de madrugada. Ah, é isso aí. Desculpa aí, Carla, minha querida cunhada, um beijo para você, que é uma guerreira que aguenta isso. Minha sogra que está no céu, que aguentou muitos anos, né? E assim, né? Então a gente foi passando por umas fases. Nós montamos primeiramente uma panificadora de balcão, não deu muito certo. E onde foi essa primeira? Tudo no Coroado, no mesmo lugar Coroado? que nós estamos hoje, que é na Rua Marquesa de Santos. Uhum. E no segundo momento, nós começamos a distribuição de pães pela madrugada. Uhum. Só que a gente via que era uma concorrência muito grande, preço muito baixo. Uhum. E a gente foi buscando um mercado que pudesse ter uma melhor rentabilidade. Sim. Foi aí que nós começamos os pães embalados, né? No primeiro, uma forma mais artesanal, mais precária. Aí nós fomos desenvolvendo, chegar com a embalagem própria, buscar as grandes redes para chegar ao que nós estamos hoje. Uhum. Mas nas grandes redes vocês já estão há mais de uma década, né? Eu acredito que uns 7 a 8 anos. Cheguei perto, né? Pertíssimo. Porque quando a gente viu a chegada do pão, da bodega do pão nas grandes redes, foi assim realmente um diferencial, né? Porque as redes que mantinham padaria própria já estavam de saco cheio, né? Sim. Sempre aconteciam incêndios, né? Aliás, eu acho que 90% dos incêndios que ocorriam em qualquer tipo de supermercado, shopping, são causados por não desligarem o forno corretamente na hora de ir embora, não é isso? Forno, a questão das coifas também, que tem um problema de gordura, né? Não, é porque, na verdade, a hora de ir embora é uma hora que... Crítica. É tipo, abriu a porta da escola, sai todo mundo correndo. É, mais ou menos isso. Né? E eu já presenciei vários princípios de incêndio em praça de alimentação de shopping, né? Me recordo muito bem de alguns incêndios na padaria de um mercado na nossa zona centro-sul aqui, e outros tantos por esse problema, né? Quando está na mão somente de funcionários, não tem aquela checagem final ao fechar, né? Você sabe que quando eu fui casar, eu tive que convencer o padre, é sério, a me casar às 9 da noite, porque o Alfredo tinha que fechar a padaria. Não, eu tô falando sério. Eu tive que convencer o padre a me casar às 9 da noite, porque senão meu sogro padeiro, meu cunhado padeiro não iam, porque esse cuidado de fechar a padaria, só quem é o proprietário, quem está à frente, ele tem, porque ele sabe as implicações, o perigo. Sim. Que é você o cuidado, né? Você sair e todo aquele quarteirão pode arder por um descuido, né? Sim. Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Né? E aí nós passamos pelo processo da lenha, né? Uhum. Aí desde 2014 nós utilizamos outro princípio, hoje nós utilizamos o diesel. Sim, o processo da lenha também era um drama, porque
determinadas fases, vinha fiscalização, apreendia tudo, só que a clientela só queria forno a lenha, né? E aí quando chovia a lenha não chegava, porque os ramais ficavam difíceis de acesso. Ou então a lenha ficava num lugar que às vezes não tinha uma cobertura adequada, a chuva vinha assim, molhava. E era um drama. Hoje o sofrimento é bem menor, mas quem passou... Mas você já viu uns como se fossem umas pílulas compactadas que fabricam? Briquetes. Aqui em Manaus tem uma moça que até temos que chamá-la, que ela faz, né? Ela pega a sobra da madeira e faz aquele... E você joga no forno a lenha, aquilo num segundo. Sim. Assim, Trícia, vocês estão utilizando já caroço de Tucumã. Olha! E caroço de açaí. Olha só, a gente tendo essa matéria-prima aqui... Em abundância. E não sabia, não tinha conhecimento. Por isso que estudar é sempre muito importante em toda a área, né? E ficar atento o que a gente pode melhorar, né? Qual é a dor do cliente para poder buscar uma solução. Olha aí, Alfredo, quando descascar o tucumã para colocar no lanche da tarde, já guarda o caroço para acender o forno no outro dia. Exato. Porque o povo não vive ali naquele Vieralves, naquele Manauense, sem um pãozinho com tucumã, né? Inclusive, meu genro querido que mora ali por perto, que é vizinho, né? Ele, de vez em quando, tá cortado, porque tá lá em casa, às vezes, e quer comer um x-caboquinho, e faz o x-caboquinho artesanal, segundo ele. Aí, ó... corta os dedos. De vez em quando vai outras matérias-primas no sanduíche. Né? Mas aí ele a matéria orgânica dele mesmo, ele que coma e que resolva o problema dele, né? Mas isso eu acho bacana, o fato dos rapazes, né? Eu acho muito bonito utilizar o exemplo desses rapazes que não se apertam com nada, né? Sim. Vocês, por exemplo, provavelmente trabalhavam, né, em empresas já estabelecidas, provavelmente multinacionais e tudo mais, com os processos todos prontos, e vocês não se acovardaram, né? Chegou a hora de casar, vamos partir para o negócio próprio, vamos enfrentar, vamos estudar, vamos aprender sobre distribuição, e hoje a Bodega do Pão está em quantos pontos de venda? Trícia, nós fizemos ano passado 27 mil atendimentos. Nossa! Né? Do pouquinho ao poucão, nós conseguimos fazer diretamente 27 mil atendimentos. Gente, isso existem redes de supermercado em grandes centros que não fazem 27 mil atendimentos. Né? E vocês, aqui, genuinamente amazonenses, com mão de obra da terra, né? Você, seu irmão, sua esposa, provavelmente sua cunhada, talvez filhos já que ajudem. Tem o meu sobrinho já, com o futuro sucessor. Olha, já tem um sobrinho já trabalhando. Já. Isso é muito bonito também da empresa familiar. É você ensinar os seus filhos desde cedo o valor do trabalho, né? Sim, com certeza. E dar valor, como eu sempre digo, olha, tem coisas para melhorar? Tem. Vamos fazer juntos? A gente já fez uma parte, agora a gente continua tendo que evoluir. Isso une tanto a família, né, seu Mauro? Só quem não passou por uma empresa familiar que não sabe o quanto trabalhar junto une uma família e quanto se ensina a valorizar, né, o pão de cada dia, o trabalho, o suor. As vitórias, as dificuldades, tudo vivenciado junto, fica mais forte a família para poder ultrapassar. Dúvida. Eu acho que às vezes falta união na família porque cada um vai cuidar da sua vida por caminhos completamente distantes, né? E quando você trabalha numa unidade familiar, apoiando um ao outro, conhecendo as dificuldades um do outro, né? Você tem uma compreensão muito maior. Um é melhor numa parte, o outro é melhor em outra parte, e a soma dos dois garante o crescimento e a manutenção da empresa. Sem contar que vocês fabricam e distribuem, então atuam em duas áreas completamente diferentes, né? Muita gente fabrica, muita gente distribui. Agora, fabricar e distribuir são poucos, né?
E o grande desafio hoje, Trícia, sem dúvida nenhuma, é a logística. É a logística. A questão trânsito, o manuseio dentro das redes para saber como cada rede se comporta em cada momento, o horário para chegar, a forma de dialogar para conseguir fazer a entrega e conseguir ter o volume necessário. É um grande desafio. E o que eu digo para meus colaboradores, o que está dentro é mais fácil controlar. Quando o carro sai da empresa, é o grande desafio. Gente, a distribuição ela começa no planejamento, no carregamento dos caminhões, que é muito importante saber acondicionar, né? Ela vai pelo tempo de condução, de deslocamento, né? O prazo de entrega, enfim. Fazer o melhor caminho para poder chegar mais rápido. E no caso de vocês, a reposição em tempo hábil. Não existe coisa pior do que deixar faltar o produto na gôndola, porque vai que o teu cliente chega naquela hora, não encontra o teu produto, tem um compromisso, fica descontente, você queima a marca. Você perde o espaço e perde a venda. Porque eu digo sempre que a gôndola é uma sanfona. Você coloca produto, você ocupa a sua parte. Quando você está sem produto, alguém ocupa a sua parte. É verdade. E reduz. E aí, com isso, quando você vai repor, quando você está sem produto, você tem que primeiro arrumar o pão da concorrência para abrir espaço para o seu produto. Aí o seu tempo já é bem maior para fazer o trabalho da arrumação dos produtos. Não só o tempo é maior, como também o tempo de refazer aquele relacionamento com o cliente também é muito maior, mas isso não acontece com a Bodega do Pão. Eu, pelo menos, não tenho a experiência de ter ido no mercado próximo à minha casa e não ter encontrado o pão da Bodega do Pão. Você pode falar o nome das redes de mercado que as pessoas que nos assistem podem encontrar o seu pão fresco, sem aquela grande quantidade de aditivos? Vamos lá, nós estamos no Açaí, no Atacadão, no Nova Era, no Carrefour, no Supermercado Juma e em breve naquela rede de 2 letrinhas. Na rede de 2 letrinhas. Bom, então eu quero agradecer o seu Mauro pela presença. Seu Mauro, volte sempre. Eu sei que tem produtos sazonais que o senhor apresenta. Eu quero que o senhor traga aqui para a gente. Volte sempre. É sempre um prazer recebê-lo. E foi uma grande surpresa, uma surpresa deliciosa poder levar para casa os produtos que a minha família ama tanto, os produtos da Bodega do Pão. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.